Olá, meu nome é Ednei Villanova Grise Urita, eu sou docente do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. Urina tem uma professora da rede, né, até uma Aparecida Campos Correia, e o nosso trabalho intitulado Uma reflexão sobre o uso das sacolas plásticas e os seus impactos no meio ambiente. Bom, essa produção é uma das atividades previstas no Plano de Formação Continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE, que é ofertado, então, pela Secretaria da Educação do Estado do Paraná aos professores da rede pública estadual, e esse trabalho foi desenvolvido, então, com os alunos do 9º ano, né, do ensino fundamental, do Colégio Estadual Júlio Teodorico, da cidade de Ponta Grossa, Paraná, onde norteou-se, então, né, na pedagogia da pesquisa, com enfoque aí com o trabalho colaborativo e reflexivo, inclusive, né, tendo o professor, então, como mediador do conhecimento, e o objetivo, então, foi sensibilizar os alunos para a mudança de hábitos em relação ao uso das sacolas plásticas, fazendo, né, os compreender que as mudanças do meio ambiente, elas só acontecem com a participação efetiva do Estado e da sociedade. Então, essas mudanças, elas de fato são difíceis de ser alcançadas, porque a população, elas acabam utilizando essas sacolas plásticas para transporte de produtos e descarte de lixo, né? E porque falta muitas vezes também esclarecimento com relação aos impactos ambientais que elas causam, como os lixos espalhados pelas calçadas, né? Quando essas sacolas se rompem, com o entupimento, inclusive, né, de bueiros em dias de chuva, a morte de diversas espécies, inclusive, né, quando eles ingerem, então, alimentos juntamente com pedaços de sacola. Além disso, as sacolas, elas são produtos difíceis de reciclar, e eles acabam, então, tendo seus destinos em aterros sanitários, e aí, em virtude dessas considerações, percebeu-se, então, a necessidade de esclarecer aos alunos sobre, né, a regra dos 3 R's, né, reduzir, reutilizar e reciclar, e foram então desenvolvidas atividades que possibilitaram reflexões, inclusive, sobre as atitudes, né, ao consumir e ao descartar esses produtos também, né. E, no entanto, aí destacou-se grandes mudanças no uso das sacolas plásticas, que elas dependem de políticas públicas, mas também das escolhas individuais, né, adequadas para um melhor ambiente, na verdade, né? De que forma que cada um pode, então, contribuir. E aí, pensando na metodologia desse trabalho, né, na proposta de pesquisa das sacolas plásticas, né, dividiu-se em etapas, na verdade, né? Então, conhecimento teórico sobre o tema, a experimentação da pesquisa, inclusive, né, com a comunidade escolar e com a sociedade, a apresentação do trabalho na comunidade escolar. Então, o trabalho com os alunos iniciou com leituras sobre a origem do plástico, das sacolas plásticas, né, de como esses produtos tornaram-se tão aceitos pela sociedade, principalmente pela praticidade, levando, inclusive, a entender, né, que essa facilidade de conduzir a sociedade no consumo a ter uma série de problemas desse tipo. Depois também foi discutido através de diversos autores, né, que alguns lugares do mundo já foi banido, já foi taxado, inclusive, né, para uso dessas sacolas plásticas. Então, foi proposto aos alunos que eles utilizassem um mapa e localizassem esses locais. Também foi feito uma atividade, né, de visitação a uma cooperativa, na verdade, a uma associação de catadores de materiais recicláveis, né, de um determinado bairro, para que esses alunos, então, pudessem conhecer, né, quais são os destinos dados a essas sacolas e também verificar a grande quantidade, inclusive, de resíduos que são produzidos pela população, né. Também os alunos produziram no laboratório aí de ciências do colégio, né, eles enterraram 3 diferentes tipos de materiais, sendo cada um em um determinado vaso. Então, o primeiro vaso foi enterrado um pedaço de plástico com sacolas oxo-biodegradáveis, no outro vaso, então, foi enterrado com sacolas biodegradáveis, e no terceiro vaso com plásticos à base de amidos de batata, né? E ali ele ficou num período de março a setembro, né, enterrado, e posterior a isso, então, foi analisado esse processo de decomposição a qual cada um passou, né? Também foi aplicado um questionário com os pais para saber o conhecimento que eles têm em relação a essa temática, né? Então, assim, os alunos, inclusive, daí
né? Eles iniciaram o trabalho da pesquisa com as sacolas através de leituras, na sequência a elaboração de mapas, né? A discussão, inclusive, de diversos autores sobre a questão da legislação, como funciona, né? O uso, a utilização dessas sacolas em cada estado, inclusive. Então, essas divergências que, inclusive, acontecem. E aí, para demonstrar a importância dessa experiência no trabalho científico também, né? Foi produzido pelos alunos um plástico à base do amido de batata, seguindo a experiência de Rosa de 2011, inclusive, né? E aí esse material foi, então, enterrado, né? E aí no mesmo vaso, como foi colocado, no mesmo dia, né? Em vasos diferentes, então foram enterrados outros tipos de materiais para verificar, então, a decomposição desse material. E o resultado da experiência, ele demonstrou que no vaso que foi enterrado o amido de batata, né, houve uma decomposição do material. Já nos outros dois vasos, né, aconteceu um processo, não aconteceu esse processo de decomposição do material. E aí a gente discutiu as explicações possíveis para que isso ocorresse, né, a importância de fato de conhecer todo esse material, a discussão sobre as visitas também, a discussão da resposta dos questionários também foram tabulados através de gráficos, inclusive, né? Então, houve toda uma discussão. Então, é importante a gente pensar, é necessário avaliar com cautela esses tipos de sacola, realizar mais experimento também sobre o seu processo de decomposição, como também, né, os possíveis danos que elas podem causar ao meio ambiente, para depois optar sobre o uso ou não dessas sacolas plásticas.